Hoje, então, nossa temática de hoje é o futuro da... Desculpa, esqueci agora. Da educação popular no mundo pós-pandemia. Exatamente, como Carol falou, o futuro da educação popular no mundo pós-pandemia. E para compor a mesa de discussão, a roda de conversa, nós vamos contar com a presença dessas pessoas maravilhosas que eu vou apresentar agora aqui. Então, agradeço a presença de vocês todos, das pessoas que estão expondo, da bolsista Nerivânia, da voluntária Isabela, de todo mundo, dos estudantes que estão aqui, dos colegas, de Anderson, que ajudou aqui com alguns equipamentos. Agradeço mesmo. E agora eu queria apresentar, né, os nossos convidados de hoje, que são a professora Andréa Barbosa dos Santos, que está ali. A professora Andréa, eu vou apresentar um mini currículo deles, viu? Desse grupo, porque é um currículo bastante extenso, mas eu só vou fazer um resumo aqui. A professora Andréa, ela possui graduação em licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, né, Andréa? Mestrado em Educação pela Federal de Pelotas e doutorado em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente, ela é professora aqui da UFRB, atualmente já há bastante tempo. Ela desenvolve, e espero que ela continue aqui para sempre. Ela desenvolve pesquisa e extensão na área de educação de jovens, adultos e idosos, extensão popular e educação de educadores. Discute ideologia, alfabetização, exclusão social, extensão popular e educação de educadores. E coordena o programa de extensão Tecelendo, além de várias outras coisas que ela faz. Eu também vou convidar o Cosme Silveira Santana. Pode bater palma, não fiquem empenhados, não. Eu só queria corrigir que ali no cartaz a gente colocou Cosme Silva e é Cosme Silveira. Desculpa, viu, Cosme? Mas já está corrigido. Vixe. O Cosme, ele é agricultor familiar, sambador e instrumentista no grupo de samba de roda O Resgate. É integrante da equipe da organização da Feira Prosas do Campo, é educador popular, sócio fundador e coordenador de projetos na Associação dos Agricultores Familiares do Tamanduá. É uma honra ter vocês aqui. Vou chamar também a professora Lana Cecília Lima de Oliveira. A professora Lana é docente da Universidade Federal do Recôncavo, aqui do Centro de Formação de Professores, da licenciatura em Educação do Campo. Ela é doutora em Agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciências Agrárias, Agroecologia, também na Universidade Federal da Paraíba, graduada em Engenharia Agronômica na Federal do Sergipe. Durante o mestrado e graduação, desenvolveu pesquisas na área de agroecologia em comunidades tradicionais e assentamentos de reforma agrária. Ela tem experiência em manejo e conservação da agrobiodiversidade, sistematização de experiências e em sistema de produção agroecológico. Acho que a gente poderia fazer depois um café filosófico sobre agroecologia, né? Com essas pessoas aqui, seria lindo. E também convido a professora Luana Patrícia Costa Silva. A professora Luana, ela é professora também aqui no CFP, na Federal do Recôncavo. Ela é pesquisadora do grupo Carolina Maria de Jesus, estudo, pesquisa e extensão em educação popular. Ela estuda, né? É isso o nome do grupo, né? Estudo, pesquisa e extensão em educação popular, agroecologia e alfabetização da classe trabalhadora. Vinculada ao programa de extensão Tecelendo, líder do grupo de estudo, pesquisa e extensão em educação popular, educação do campo e agroecologia. É colaboradora do grupo de estudos Agroecologia, Resistência e Educação do Campo, doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Vocês foram colegas? Você também. Minha, que coisa. Mas conheceu aqui.
na linha de educação popular, possui mestrado em ciências agrárias, agroecologia, possui especialização em educação para a convivência com o semiárido brasileiro, é licenciada em ciências agrárias e licenciada em pedagogia. Desenvolve pesquisas e tem experiência na educação popular, educação do campo, formação de professores e estágio supervisionado na educação do campo, educação para a convivência com o semiárido brasileiro, extensão rural, agroecologia, agricultura camponesa e juventudes camponesas. Isso é só um pouquinho do que ela faz, né? Com certeza ela faz muito mais coisa. Bom, eu vou passar a palavra primeiramente à professora Andréia e em seguida a gente vai fazendo o debate com os colegas e abrindo para o público. É muito bom contar com a presença de vocês aqui, viu? A gente tem a presença de vocês aqui sempre, que eu vejo vocês aqui sempre. Mas hoje é a oportunidade de vocês poderem falar no nosso café, isso é fantástico. André, Nunca diga nordestino que Deus lhe deu um destino causador do padecer. Nunca diga que é o pecado que lhe deixa fracassado sem condições de viver. Não guarde no pensamento que estamos no sofrimento, é pagando o que devemos. A providência divina não nos deu a triste sina de sofrer o que sofremos. Deus, o autor da criação, nos dotou com a razão, bem livres de preconceitos, mas os ingratos da terra, com opressão e com guerra, negam nossos direitos. Não é Deus quem nos castiga, nem é a seca que obriga sofrermos dura sentença. Não somos nordestinados, nós somos injustiçados, tratados com indiferença. Sofremos em nossa vida uma batalha renhida, do irmão contra o irmão. Nós somos injustiçados, nordestinos explorados, mas nordestinados não. Há muita gente que chora, vagando de estrada afora, sem terra, sem lar, sem pão. Crianças esfarrapadas, famintas, escaveiradas, morrendo de inanição. Sofre o neto, o filho e o pai. Para onde o pobre vai, sempre encontra o mesmo mal. Esta miséria campeira, desde a cidade à aldeia, do sertão à capital. Aqueles pobres mendigos vão à procura de abrigo, cheios de necessidade. Nesta miséria tamanha, se acabam na terra estranha, sofrendo fome e saudade. Mas não é o Pai Celeste que faz sair do Nordeste legiões de retirantes. Os grandes martírios seus não é permissão de Deus, é culpa dos governantes. Já sabemos muito bem de onde nasce e de onde vem a raiz do grande mal. Vem da situação crítica, desigual política, econômica e social. Somente a fraternidade nos traz a felicidade. Precisamos dar as mãos para que vaidade e orgulho, guerra, questão e barulho dos irmãos contra os irmãos. Jesus Cristo, o Salvador, pregou a paz e o amor na santa doutrina sua. O direito do bangaceiro é o direito do trapeiro que apanha os trapos na rua. Uma vez que o conformismo faz crescer o egoísmo. Faz crescer o egoísmo. E a injustiça aumentar em favor do bem comum. É dever de cada um pelos direitos lutar. Por isso, vamos lutar. Nós vamos reivindicar o direito e a liberdade, procurando em cada irmão justiça, paz e união, amor e fraternidade. Somente o amor é capaz e dentro de um país faz um só povo bem unido, um povo que gozará, porque assim já não há opressor nem oprimido. Patativa da Saré. Boa noite.
Ih, tá fraco. Boa noite! Boa noite! Ah, então tá. Boa noite, galera aí do lado. Gente, um prazer enorme estar aqui. Quero pedir licença à ancestralidade para trazer um pouquinho hoje de uma fala que não é minha, de uma fala que é nossa, uma fala que é de um povo, é uma fala de quem vem antes, de quem está aqui agora e de quem segue nessa estrada. Então eu peço licença aos meus ancestrais. Agradeço imensamente o convite do Café Filosófico na figura das professoras Carol e Giovana. Aí agradeço assim, né? Porque a gente, em educação popular, a gente aprende que não fala sozinho. Então é muito difícil pra gente quando a gente é convidado para uma palestra. E a Luana virou pra mim e falou: você sabia que você é a palestra? Eu falei: não sou não. É muito difícil pra gente, porque a gente vem de uma desconstrução de educação. A gente é formado dentro de um modelo de educação tradicional que nos ensina muitas coisas difíceis, muitas coisas complicadas para que a gente siga nas nossas caminhadas, né? E a educação popular, quando chega nas vidas da gente, muitas vezes já é num processo de formação um tanto mais avançado, e aí a gente precisa desconstruir. Então, uma das coisas que a gente precisa desconstruir é a vergonha, é o medo de falar. O medo de falar bobagem, né? Porque dizem que tem gente que não fala bobagem, que tem gente que fala bobagem. Então, a gente fica assim, meu Deus, e agora? Se eu for pra casa, depois eu fico pensando, será que eu falei muita besteira? Meu pai do céu, rapaz do céu. Mas isso é fruto de uma educação muito perversa. Então, falar em educação popular e trazer Patativa do Assaré aqui na abertura tem como intenção dizer que é uma educação que fala de um povo, né? É uma educação que tem origens, ela é uma educação que sabe de onde vem e para onde quer ir. Então não é uma educação vazia, uma educação que busca neutralidade, que busca apagar as identidades, né? Então quando a gente está se afirmando nordestinos aqui, a gente está dizendo que a gente é um povo e esse povo tem história. E é a partir dessa história que a gente vai construir um movimento de educação nossa. Então, a gente não gosta muito de dizer assim, o que é educação popular, porque não existe um conceito único de educação popular, mas a gente pode dizer que, de um modo geral, a educação popular é um movimento de vida que um povo faz para se reconhecer dentro de um processo histórico e se afirmar a partir dos movimentos também da educação e da cultura. Por que isso? Porque a gente, em um determinado momento da nossa história, a gente entende que a educação ela reproduz os modos de existência de um povo. Então, se ela reproduz os modos de existência e a gente está reproduzindo aquilo que não é nosso, então a gente precisa fazer um movimento contrário e começar a dizer de nós, começar a reproduzir as nossas formas de existir e de resistir no mundo. Então, a educação popular ela fala disso. E aí a gente fica assim, né, com um desafio gigante aqui, e aí por isso eu convidei, assim, né, junto com as professoras, eu falei, não, a gente não dá para ficar lá falando sem a gente trazer na prática, no dia a dia, no pisar do chão da educação, um pouco dessas partilhas, né, porque a educação ela não é única, então cada um vai fazer isso nos seus grupos, nas suas comunidades e vai fazer do seu jeito. Então, a educação popular ela não tem um único jeito de ser feita, né? E aí, por isso, a gente está aqui para conversar um pouco, e aí a ideia é realmente que a gente possa conversar sobre essa educação que a gente se movimenta ao longo da história enquanto homens e mulheres negras, enquanto homens, mulheres pertencentes a um território, pertencentes a uma faixa etária, pertencentes a uma história. Então, é desse lugar que a gente quer tratar de educação popular. E aí? Eu não vou dar palestra não, vem não. Eu vou passar a bola. Aí a Luana quer falar. Agora já. Vamos, agora não, eu queria colocar que é muito mais difícil estar aqui sentado do que estar rodando na feira. Você sente mais frio aqui do que quando você está nas barracas, rodando para lá e para cá, que nem eu fico. Boa noite, minha gente. Boa noite. Quero agradecer pelo convite.
É muito bom estar aqui. É muito bonito o café, parabéns. A gente acompanha já há um tempo, né? E é muito difícil estar aqui agora. Mais desafiador, né? Que aí a gente tem que estar mediando esse trem. Mas é muito bom estar com Andréia, seu Cosme e Lana, que são parceiros desse espaço aqui tão bonito que é a feira, onde acontece o café. E a Andréia começa questionando, né, colocando essa questão da educação popular. E quando eu vi esse tema, né, me veio muita coisa na cabeça. Gente, eu não sou acostumada a falar em microfone, não sei nem segurar direito, então não estranhe não, porque me veio muita coisa. Eu fiquei pensando quais são os desafios da educação popular nesse contexto, né? Sendo a educação popular essa coisa que a gente não materializa, né, que a gente não consegue amarrar, que a gente não consegue fechar, ela não é um conceito fechado, ela não é uma prática isolada, ela não é uma metodologia em si, mas ela é tudo isso ao mesmo tempo. Então é muito desafiador pensar qual é o papel da agroecologia, né? E eu coloco para vocês duas questões. Qual é o nosso papel, né, pós-pandemia e no contexto que a gente vive hoje? E uma outra questão, quais são os nossos sonhos? Eu lembrei, quando eu estava pensando, o que eu vou conversar com o pessoal, de um trecho desse livro aqui, que é mais uma conversa entre Paulo Freire, Carlos Rodrigues Brandão, que é um autor que eu amo muito, Miguel Arroyo, Marilene Chauí. Então ele vai dizer assim: uma outra pergunta que eu venho me fazendo de alguns anos para cá se faz em torno do que eu chamo um lugar na educação ou na prática educativa para os sonhos possíveis. Corro o risco de parecer ingênuo, mas na verdade nada aí é ingênuo, eu diria a vocês. Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar sonhos possíveis. E o que é que eu quero dizer com sonhar o sonho possível? Em primeiro lugar, quando eu digo sonho possível, é porque há, na verdade, sonhos impossíveis. E o critério da possibilidade ou impossibilidade dos sonhos é um critério histórico-social e não individual. Aí ele coloca: o sonho viável exige de mim pensar diariamente a minha prática. Exige de mim a descoberta constante dos limites da minha própria prática, que significa perceber e demarcar a existência do que eu chamo espaços livres a serem preenchidos. O sonho possível tem a ver com os limites desses espaços, e esses limites eles são históricos. Por exemplo, os limites de espaço que a minha geração teve não são os limites que a geração de agora tem. São outros os limites, como são outros os sonhos, e alguns deles são os mesmos, na medida em que alguns problemas de ontem são os mesmos problemas de hoje no Brasil. Ele falou isso em 1987. De sonhos possíveis e de problemas no Brasil que são os mesmos. E a gente vive problemas que são os mesmos hoje no Brasil. Então a gente não pode hoje falar de educação popular pós-pandemia sem falar em resistência antes mesmo da pandemia, né? A gente vive um momento histórico que é atravessado por inúmeros desafios e que vem antes do que aconteceu na pandemia, né? E que a gente está tendo que lidar com o pós-pandemia e com esses desafios históricos que se deram a partir de 2016, quando a gente sofreu um golpe no país. Então, esses inúmeros desafios, eu pontuei algumas coisas interessante, que eu e Lana, a gente estava fazendo um trabalho sobre um levantamento, na verdade, sobre quantas escolas do campo foram fechadas nos últimos anos, né? A gente encontrou um recorte temporal de 10 anos, onde 40 mil escolas foram fechadas, e a maioria dessas escolas foram fechadas no Nordeste. Escolas do campo. Isso. Escolas do campo que foram fechadas. E fazendo uma pesquisa bem rápida,
Saiu uma pesquisa do FONEC, essa semana, esses dias, que foram fechadas nos últimos 20 anos 100 mil escolas do campo. Né? Então a gente tem, mais uma vez na nossa história, a expulsão de povos do campo. Né? A gente também tem um marco muito importante a ser demarcado, que a gente no Brasil tem 5 mil agrotóxicos liberados, legalizados no Brasil hoje. Agrotóxicos que são banidos em vários lugares do mundo. E aqui é permitido. Destacando que quase 2 mil desses agrotóxicos foram liberados no último governo. Então, assim, a gente tem um panorama de crise econômica, política e ecológica no nosso país, né? E é um projeto em curso, e é um projeto antigo, né? Como disse Paulo Freire, são problemas lá de 87, que são problemas muito atuais. E a gente tem 2 campos dentro desse contexto, que é esse campo de crise e tragédia, com quase 700 mil vítimas da Covid, e um campo de resistência. Eu não vou me alongar muito para passar a fala também, mas eu só queria demarcar esses 2 campos e demarcar a atuação da educação popular nesses 2 campos. Um campo, olhando essa crise, olhando essa tragédia, é um campo de ações pontuais, é um campo de ações assistencialistas. A educação popular vai na contramão dessa lógica assistencialista, essa lógica pontual, né? Olhar essa crise e olhar essa tragédia é olhar a partir de um movimento de resistência. Quando a gente fala um movimento de resistência, a gente pode estar pensando assim, você quer que eu vá lá comece a entrar no movimento, em algum movimento. Os movimentos de resistência, eles são movimentos locais. Essa feira, a Feira Prosas, é um movimento de resistência. Quando a gente pinta Paulo Freire na universidade, como começou a grafitagem ontem, isso é um movimento de resistência. Pensando que Paulo Freire é um dos nossos maiores pensadores do Brasil e que é atacado constantemente. Então, isso é um movimento de resistência. Quando a gente pensa que o MST é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, isso é um movimento de resistência. Então, na contramão dessa crise, na contramão dessa tragédia e na contramão de todo o negacionismo que a gente vive hoje, do golpe que a gente viveu, a gente tem processos muito significativos que estão acontecendo, que acontecem aqui, né? A gente está vendo um movimento muito bonito de estudantes da pedagogia, da educação do campo, da filosofia, né? Os estudantes estão se organizando. Então, esses são movimentos de resistências reais, né? E que têm impactos muito significativos. Então, são sobre esses movimentos, são nesses espaços que a gente precisa se fortalecer, estar, ocupar, né? Vamos ocupar a feira, né? Vamos ocupar o café filosófico toda semana. Vamos ocupar a universidade. Então, é a partir disso, né, que a gente pensa, conversa, constrói. Vou passar a fala para os meus companheiros. Eu só queria falar logo, eu fico agoniada. Então, obrigada, gente. É isso. E tem mais conversa aqui para a gente conversar. Engraçado como a gente é muito alinhada, assim, né? Nós 3 e geralmente como a gente já trabalha junto e tudo, aí o alinhamento é bem próximo, né? Com Luana. Boa noite, gente. Boa noite. Agradecer, né, a turma aí do Café Filosófico por ter feito convite. A Andréa por ter carregado a gente, né? Eu só escuto Luana dizendo, me dê uma foto aí sua, eu digo, pra quê? Não, que a Andréa vai colocar aqui no cartaz do Café Filosófico. Eu digo, mas pra falar o quê, gente? É nesse nível. Mas, assim, assim, uma temática muito boa de conversar, né? De prosear um pouquinho. E muito necessária também nesse momento, né? Nesse contexto histórico, como Luana já falou um pouquinho, né?
Quando eu comecei a tentar organizar os pensamentos para não falar nem de mais nem de menos, ou então fugir muito do tema, né? Que aí eu fiquei, o futuro da educação popular no mundo pós-pandemia, né? E fiquei refletindo um pouco o que é que a gente está vivendo hoje, né? O que é essa realidade atual nossa, né? Uma realidade, a gente aprende na agroecologia que a gente denuncia e a gente anuncia, faz esse movimento de denúncia e anúncio, né? Então, é uma realidade que a gente está vendo e precisa denunciar muita coisa, né? Precisa denunciar toda essa crise que Luana falou, precisa denunciar esse espalhamento de fake news que a gente está vendo, né? Que aprofundou ainda mais na pandemia e continua, né? Ainda a gente denuncia toda essa fome, né? Em que o Brasil está assolado, né? Mais de 30 milhões de pessoas não têm o que comer, né? Por exemplo, não faz todas as refeições, né? A gente precisa denunciar, né? A gente precisa denunciar o avanço da violência, a violência contra a mulher que a gente vê, violência contra a população LGBTQIA+, violência contra os indígenas. A todo momento a gente vê o genocídio cada vez mais profundo, né? O racismo. Então a gente tem que denunciar isso. E tem que anunciar, por outro lado, os movimentos que estão acontecendo de solidariedade, né? Muitas campanhas de solidariedade nesse momento, né? Que começou, na verdade nem que começou, mas que se tornou visível, teve uma visibilidade mínima durante a pandemia e que ainda permanece, né? Campanha de solidariedade, mutirão contra a fome, campanha de solidariedade no sentido de redes de apoio para amparar as pessoas que estão desabrigadas, né? A Prosas do Campo, enquanto esse momento também, essa rede de solidariedade a partir da economia, a partir da geração de renda, a partir da criação de vínculos. Essa roda de conversa, por exemplo, do Café Filosófico, a gente precisa reafirmar que é um anúncio, né? Um anúncio do que se trata a educação do campo, que é a gente conseguir dialogar, né? Eu acho que esse é o princípio básico da educação do campo. Como a Andrea falou, não tem uma receita pronta, não é engessada, mas ela contrapõe algumas coisas, né? Ela surge no movimento de contrapor uma forma de educação que é colocada por Paulo Freire como educação bancária, né? E o que é que essa educação bancária ela preconiza, né? A educação bancária é aquela educação que ela não ensina, ela informa como se o professor a professora fosse o único detentor do conhecimento e que os estudantes, os alunos, né? Os alunos, não estudantes, eu nem gosto de chamar de aluno, mas gosto de estudante, mas na educação bancária é essa a denominação mesmo, né? Os alunos, os sem luz, que estão ali só para receber o conhecimento e muitas vezes esse conhecimento só serve para que esse estudante obedeça, não critique, né? Receba, obedeça e ali acabou, né? E aí tem uma passagem de Paulo Freire que eu gosto muito, que ilustra um pouquinho assim o porquê de fazer um outro tipo de educação e o porquê a educação popular ela tem não tem uma receita, mas tem esse legado de contrapor algumas coisas e principalmente desconstruir essa coisa de que só os professores, né, essa camada que tem conhecimento e não as outras também têm conhecimento, né? Eu lembro dessa passagem e como também a problematização da realidade é o fundo de toda a construção do conhecimento, né, a partir da educação popular. Eu lembro que no texto do livro Pedagogia da Esperança, né, ele estava em Recife com alguns camponeses que eram explorados no trabalho da cana, né? E aí ele começou a perguntar, né, aos camponeses. Não, um dos camponeses falou: o senhor é que tem que ensinar mesmo, que o senhor é doutor, né? E aí ele começa a problematizar, mas por que eu sou doutor? Não, por que eu sei e você não sabe? Aí o camponês: não, porque você é doutor, estudou e eu não estudei. Mas por que você estudou? Paulo Freire, né? Por que você estudou e porque eu estudei e você não estudou? Porque
meus pais não colocaram na escola. Mas por que seus pais não colocaram na escola? Porque eles são camponeses como a gente. E aí Paulo Freire pergunta, mas e o que é ser camponês para você? E aí o camponês diz, ser camponês é não ter a terra, é não ter estudo. E aí Paulo Freire novamente retruca, né? Bem perguntador esse homem, bem problematizador. Pergunta novamente, mas por que então, e por que isso acontece? Aí um deles diz, e aí corrobora muito com a poesia de Patativa da Saré, porque Deus quis. Deus que quis que a gente não fosse para a escola, que a gente fosse camponês. E aí Paulo Freire coloca novamente, né? Mas será que Deus realmente quer que vocês não tenham terra, que vocês não tenham estudo? E aí, aquele momento de silêncio, e até que um camponês fala, não é Deus que quis, isso é o patrão, né? Essa coisa da problematização que Paulo Freire traz, que ilustra muito o que a gente entende e defende da educação popular, né? É que os sujeitos, eles possam, de fato, compreender sua realidade, né? Entender o contexto em que vivem, entender as amarras, entender as opressões que estão ali sendo colocadas para certos sujeitos, e consiga também, nesse movimento de tomada de consciência, conseguir agir, né? Conseguir agir para a autonomia, conseguir agir para que essas opressões sejam superadas, né? E aí a gente fala desse contexto, mas a gente fala desse contexto atual, né? Quando a gente se pergunta, então, não é nem qual o futuro da educação popular, porque eu acredito que a educação popular, ela vive nos movimentos sociais, ela vive nas relações de solidariedade, tá na essência das organizações populares locais, entendeu? Tá na essência do MST, do MPA, do SETA, tá? Do movimento dos fundos de pasto, dos agricultores da Associação Tamanduá, tá na essência, né? A educação popular é esse diálogo que é construído, como o Paulo Freire só fala, né, de caminhando ao caminhar, né? O caminho se faz ao caminhar, a educação popular se faz nesse caminho, né? Mas quando a gente fala desse contexto de agora, retornando um pouco, às vezes eu viajo, mas eu volto, né? Mas é uma prosa, né? Conversar é isso, né? Tô aqui conversando e pronto. Daqui a pouco eu passo também, mas assim, quando a gente percebe qual é o papel, né, da educação popular nesse momento que a gente está vivendo, né? Entendendo a educação popular, essa educação que potencializa a problematização, que tenta, né, contribuir para o despertar da consciência da classe trabalhadora, sobretudo, né? Das classes oprimidas, como Paulo Freire traz, né? Qual é esse papel, né? Um papel que a gente denunciar, né, para que as pessoas não fiquem sempre pensando que tudo que está acontecendo, esse ódio que está aí sendo disseminado, todas as fake news, as violências, não é porque Deus quis, não é porque é naturalizado, porque tem que acontecer. Não, é porque existe um sistema desigual, né? Uma sociedade que é totalmente desigual e que alguns sofrem e outros não, né? Quem mais morreu na pandemia, por exemplo? Quem é que está passando fome nesse momento, né? Existe uma diferença de classe, né? E essa diferença de classe acaba aprofundando a relação entre oprimido e opressor, e a gente tem que entender isso, tem que problematizar e tem que fazer esse movimento de ação, reflexão, ação novamente, né? De entender o que está acontecendo, ler a realidade e buscar estratégias de solucionar essa realidade, né? É isso que ensina a educação do campo, é isso que o legado de Paulo Freire nos traz, né? Então a gente tem esse papel enquanto educadores e educadoras populares, né, do campo, de fomentar o diálogo e promover mesmo vamos aqui apertar a mente desse povo para o povo perceber o que é que de fato, né? O que é que de fato está ali apertando o calo, quais são as reais causas, o que é que a gente pode fazer para mudar, né? Eu acho que para iniciar a conversa, né? Eu acho que é isso. Vamos aí. Boa noite, gente. Boa mais noite. uma vez. Se vocês acharem que eu vou ficar tímido, vocês têm razão. Viu?
ao lado dessas companheiras, dessas colegas aqui, não é fácil não, né? Mas é um orgulho imenso, né? Poder ter a oportunidade de ocupar espaço como esse. Então a gente agradece aí o convite, a professora Gervana e a colega, né? E agradece a participação de cada um de vocês. E aí já pegando um pouco da fala das companheiras aqui, você falando de resistência, como é que eu entro no movimento para ajudar em fortalecer esse movimento? Participando do encontro desse, já está ajudando. Não precisa participar para ir para um confronto, para ir para uma guerra. Não, a gente vem trabalhar, a gente vem apreciar, a gente vem degustar os produtos que tiverem, a gente vem olhar, a gente vem aconselhar, né? Então, quando a gente vê pessoas de várias faixas etárias de idade sentadinho aqui com a gente, já saíram de sua casa, já está contribuindo, né? E isso a gente estende o convite que mais vezes, que mais semanas que acontece, que venha nos prestigiar para que esse trabalho ele seja dado continuidade. Então é um prazer imenso a gente saber que a gente não vai conseguir dar conta de tudo, mas que aquilo que está no alcance da gente, que a gente está fazendo. Porque existe alguns ditados populares, o povo é que é culpado. Quando eu digo povo, eu não estou me sentindo povo então, porque eu estou sempre transferindo a responsabilidade para o outro. Ah, mas o povo não quer nada, o povo não quer trabalhar, o povo não quer isso, o povo não quer aquilo. O povo vota errado, o povo vota... E eu sou o quê? Né? Então, primeiro, eu acho que a reflexão que eu sempre faço é eu estou fazendo o quê? Né? O que é que eu fazia antes da pandemia, durante a pandemia, e até se considerando que eu espero em Deus que a gente já esteja no finalzinho dela. Mas, aparentemente, a gente não saímos de tudo ainda. Então, o que é que nós estamos fazendo e o que é que eu ainda vou continuar a fazer? Né? Isso a gente faz a reflexão dentro da gente particular e traz para um coletivo para ver como é que nós vamos se dar na situação daqui para frente. E aí eu fico muito feliz de ver esse traço. Vou falar assim bem no popular, porque é do popular que a gente está falando, né? Então de ver professores muito bem formados, porque foram os bons alunos, então acharam as oportunidades e abraçaram. E aí faz esse traço com o agricultor familiar, né? Que também, de uma certa forma, estudou, mas talvez em uma outra linha de estudo, que foi mais tendo a oportunidade de observar os insetos, os animais, as plantas, né? Ouvindo as histórias. Então também a gente se torna educador quando a gente observa essas importâncias. E aí quando a gente vê professores que passaram por uma academia e que valoriza isso, então é onde eu chamo de um traço que termina o resultado sendo positivo. Porque não tem quem sabe mais e nem quem sabe menos, porém os saberes diferentes. E é um saber dependendo do outro para a sobrevivência. Então isso para mim é muito importante. E aí a educação popular é cada um da gente que faz. E aí a colega professora aqui, André, deixa bem claro, não tem um modelo, porque cada um tem o seu. Agora a gente traz para o coletivo, faz esse traço para que cada um coloque o seu pontinho de dedo e assim a gente faça uma construção. A gente vai tecendo em cada uma linha dessa, mas que todo mundo tenha o direito de dizer no final, isso aqui eu contribuí. Aquela feira eu já fui ali, já contribuí. Eu tenho vontade de continuar contribuindo. E assim a gente vai passando. A gente vai sobrevivendo e vai fortalecendo o trabalho que já se tem. Não vale a pena um trabalho como esse, que a gente sabe a importância que tem. E as mesmas pessoas que começou lá em 2016, tivessem até hoje só aquelas mesmas pessoas, né? Porque a oxigenação é importante, está sempre oxigenando, outras pessoas novas vão chegando, expositores, mas a qualidade do trabalho precisa ser mantido. E aí quando a gente vê o Café Filosófico vir contar com esse apoio da gente para que o espaço seja aberto, a gente abraça de coração, porque é atividade que vem dialogar com aquilo que a gente já está fazendo. E não é uma atividade de cicrano, nem de beltrano, nem de fulano. É uma atividade nossa. A praça é nossa, o espaço é nosso, o trabalho é nosso, as ideias é nossas. Então a gente vai traçando e vai tentando nem só sobreviver, porque é uma sobrevivência sim, mas estamos aqui porque a gente já descobrimos a importância que tem a gente estar aqui. E aí há uma oportunidade
de cada um ter suas altas curiosidades, porque hoje é voltado principalmente à juventude para a busca de emprego, para uma vaga de trabalho no supermercado, nas lojas, né? E quero trabalhar. E na verdade quem não desmerecendo, mas segue mais para uma linha de emprego. E aí tem outros espaços que estão ficando muito vazio, porque se os nossos governantes quiseram que o povo do campo fosse expulsado, e até hoje ainda querem, se a gente dissesse que não, a maioria dissesse que não, eles não iam ter o poder de expulsar. Mas eles vão dizendo e a gente vai aceitando. Então, se falando da realidade que aqui acontece, por exemplo, é uma feira bonita, é um trabalho que a gente aposta e acredita, mas se a gente for observar os produtos in naturas que cada um da gente consome no dia a dia, deveria ter um stand, uma barraca dessa, 2, 3, 4, até 10, expondo esses produtos. Um tomate, uma cenoura, um chuchu, as hortaliças, porque também à noite também se faz feira. Então é um campo aí que está vazio. Está vazio. É um espaço de uma oportunidade de uma geração de emprego e renda. E aí eu tenho muito orgulho de ser agricultor familiar, porque a gente não se sente todos os momentos empregado. Tem momentos que a gente diz, poxa, isso aqui eu sou patrão. Quando você vai olhar no espelho, você vê quem é o empregado, e lá no mesmo espelho está ali o patrão. Então isso é um orgulho muito grande, a gente conseguir botar na mesa algo que foi produzido pela gente. A gente viu de quando semeou aquela sementezinha, viu nascer, crescer e até chegar ao ponto de estar e a gente passar pelas mãos da gente. Mas todas as funções a gente precisa dizer, como os saberes, todos é importante, porém são diferentes. Então todas as funções elas são importantes porque depende uma da outra para a sobrevivência. Então a gente luta pela independência, mas precisa a gente saber qual é a independência que a gente quer. Porque eu não vou conseguir construir tudo que eu quero e tudo que eu preciso. Eu vou depender de alguém que costure, de alguém que tenha a matéria-prima, de alguém que tenha uma máquina, que fabrica essa máquina, tem a logística de transporte. Então assim, a gente depende disso tudo. Porém, o que vem tentando nos esmagar é a influência do capitalismo. Porque aonde dá mais dinheiro, aonde eu quero, tá? Quanto mais fácil, melhor. Mas a gente perde outros espaços que a gente precisa contribuir com a sociedade e consigo mesmo. Então, depois da pandemia, precisa fazer muitas reflexões, né? Porque às vezes tem os ditados populares que dizem nem todo mal vem diretamente para o mal. Dentro do mal a gente tem que escolher, tentar selecionar algo que preste. Mesmo assim, você me perdoe dizer isso, para que a gente tire como aproveito. Então o que é que eu quero dizer com isso? A gente sentiu falta durante a pandemia da gente se encontrar aqui. Então hoje, se a gente pode, por que a gente não vem? A gente sentiu falta de dar um abraço, hoje já está podendo dar um abraço, por que não dá? Então é essas lições que a gente tem que tirar dentro do mesmo mal e contribuir. A gente sentiu falta, eu não posso ir na casa de uma pessoa que eu tanto gosto, que eu tanto amo, não posso ir por causa da pandemia. Fecha tudo, tem lockdown, vamos respeitar. Mas hoje eu posso, aí eu não vou porque o trabalho não deixa, porque a televisão não deixa, porque os programas não deixam, né? Então, aonde a gente quer chegar com isso? Então, é simplesmente a gente ir fazendo a sua parte. Eu, quando eu me inseri dentro de uma atividade apícola, né, que eu sou apicultor também, e ainda ajudo a coordenar um projeto dentro da Associação Tamanduá, e tem pessoas aqui que testemunham do que a gente, do pouquinho que conseguiu vivenciar com a gente, né, Anderson, Andréia, né, são pessoas que já vivenciou um pouquinho, e eu tenho a intenção de que vocês vivenciem muito mais ainda. Mas o que tem me trazido de resultado não é tanto a parte econômica, o capitalismo, isso me dá um grande resultado, me ajuda. Mas é o quanto eu tenho aprendido a viver em grupo com as abelhas. É difícil botar em prática da forma que elas botam? Por quê? Porque eu dependo de cada um de vocês. E para a gente ter a mesma concepção, talvez não daria certo, mas para entender do mesmo jeito, precisaria que todos fossem apicultores e apicultoras e vivenciassem todos os momentos. E às vezes a gente não consegue.
mas eu tenho aprendido muito o quanto a organização, que é esse trabalho aqui que a gente faz enquanto Prosas do Campo, né? O quanto o dialogar com a educação popular, é esse trabalho de união. E aí às vezes a gente sente falta aqui de um pedaço de cordão que a gente acha que é a coisa mais difícil. Quando pensa que não, o outro vizinho tem, o outro colega tem. Então aquilo que está difícil para um, está fácil para o outro. Mas se a gente se torna individualista, aquilo que eu tenho talvez não esteja nem me servindo, e o colega antes está ali precisando daquilo, mas a gente não dialoga, não tem essa intimidade de contar com o outro, a gente perde de vista de ajudar. Então quando eu precisar ser ajudado também, eu não vou ter para onde ser socorrido. Então eu aposto muito, agradeço a participação de cada um, a oportunidade. Enquanto Deus me der a chance e o privilégio, eu gostaria de estar sempre presente e vamos continuar seguindo em frente. Então eu não posso deixar, enquanto gostar de um samba de roda, e ainda no instante numa entrevista aqui com a Margosa Cidade Jardim, né, com o companheiro Nau, falando de um encontro de sambadores que tem aqui, os encontros que aqui participa dessa feira. Aí um dos encontros é o encontro de sambadores. Você pergunta, é do Tamanduá? Eles vêm também pessoas do Tamanduá, mas é um encontro a nível de quem gosta da cultura, de quem gosta de praticar. Então eu encerro a minha fala aqui nesse momento também, peço licença. E com uma pequenazinha toada, não foi feita por mim, mas a gente gosta. E o que o outro fez que a gente acha interessante, que a gente gosta, porque a gente também também está divulgando e está trazendo, né? Ela começa assim. Os sinais estão aí e poucos estão percebendo, o amor de muito esfriando e políticos se corrompendo. Você já pôde assistir terremoto no Haiti com tanta gente morrendo. Deu terremoto na China e no Chile também tremeu. Foi terremoto malvado que muita gente morreu. Vento a mais de 100 por hora, só está restando agora a vinda do Filho de Deus. A vaidade do povo hoje tá grande demais. É tantos filhos rebeldes que não respeitam seus pais. Por isso vive sofrendo, tem tanta gente morrendo na fila dos hospitais. Também assistir jornais, só tira nossa alegria. É homem e bomba explodindo, muitos na pedofilia. É doença aparecendo, tem tanta gente morrendo no mundo de hoje em dia. Se convida pra igreja, muitos falam que não dá. Outros diz não tenho tempo de ir pra igreja orar. Disso Deus não acha graça, que se tem festa na praça nem precisa convidar. O clima da natureza está muito diferente. Cada ano que se passa, o sol se torna mais quente, matando o verde das flores. Nem mesmo os ventiladores refrescam o corpo da gente. Aqui eu vou encerrar a toada nesse momento. Pra cantar o que eu cantei, tem que ter conhecimento. Tô alertando vocês. A toada que eu cantei, o nome é O Fim dos Tempos. Vocês entenderam porque que eu convidei esse povo? É tudo professora minha, professor meu, entendeu? Mas vejam, olha como é forte, né? Como é bonito a gente ir somando, né? Quando a gente vai ouvindo cada uma. E aí, assim, qual é o lugar da educação popular nesses tempos pós-pandemia? Tem um apelo ideológico que sustenta essa organização social desigual. Esse modelo econômico chamado capitalismo, que é extremamente perverso. E quando o Cosme
me ensina sobre as abelhas, o tempo todo eu volto nesse apelo que fala de comparar a sociedade a uma colmeia de abelhas. O capitalismo usa isso, né? Ele fala o seguinte: se cada um de nós fizer a nossa parte, a sociedade vai dar certo. Só que de forma extremamente perversa, ele não diz, ele oculta o dizer de que o fazer certo para algumas pessoas é o passar fome, é o não ter acesso à educação, é o estar no hospital esperando por um médico há 2, 3 meses. Isso ele oculta. E ele coloca na gente a culpa, porque a gente está fazendo alguma coisa errada e por isso a sociedade não dá certo. E por isso a vida da gente não dá certo. Então, assim, esse apelo para mim é um dos mais perversos e é um dos que mais me toca para estar como educadora popular, tanto dentro da universidade quanto em qualquer outro espaço. Porque o trabalho da educação popular, ele não se alterou com a pandemia. Nós sempre estivemos, e aí Luana, Ilana e Cosme traz isso, nós sempre estivemos no lugar da resistência. O educador popular, ele consegue, né? E aí eu estou falando educador, o educador não é esse que estuda, mas é esse que vive e que vai entendendo, né, do seu lugar no mundo e vai entendendo qual é o jogo que está colocado por um modelo econômico perverso. Então, assim, essa pessoa, ela entende que ela não tem culpa dos processos sociais excludentes. Ela é uma das vítimas desse processo. Mas que ela também não pode ficar nesse lugar do eu sou a vítima, eu tenho que me conformar e é isso mesmo. Ela tem que arregaçar as mangas e lutar. Então, a educação popular, ela se mantém desde sempre nesse lugar. A América Latina, quando entendeu, e aí muito lá com as contribuições da teologia da libertação, da filosofia da libertação, quando a gente começou a entender que nós, povos originários, povos negros, nós pensamos e nós produzimos conhecimento, nós começamos a dizer, então, a gente vai ensinar isso para os nossos. E isso é educação popular. Então, para nós, o lugar da resistência, ele já está colocado. E a gente anuncia que é possível, sim, organizar uma outra forma de existir. Outras formas de existência que não necessariamente precisa massacrar o outro ou a outra, porque não cabe, ou porque precisa que ela esteja nesse lugar do massacre para que eu possa existir. Então, esse é o lugar da educação popular desde sempre. Com a pandemia, nós vivemos hoje novos desafios. E isso está posto para a gente. Hoje, para a gente se juntar, apesar da saudade, mas assim, surgiram muitas barreiras. Existe também a questão da gente se reorganizar nos coletivos. Alguns coletivos foram extremamente massacrados. Nós vimos nossas irmãs e nossos irmãos morrerem, sufocados. Se não pela Covid, mas também pela depressão, também pelas crises de ansiedade que nós estamos tendo até hoje. Nós trabalhamos dentro de uma instituição que, por mais que diga que tentou trabalhar e considerar a pandemia, não parou um segundo de forma humana para dizer, olha, para tudo, que a gente precisa reorganizar e de uma outra forma. E a gente está lutando para voltar para um normal que massacra, um normal que exclui, um normal que não leva em consideração a vida das pessoas. Então, assim, é uma instituição que também está na sua contradição, né, histórica, que tem um povo lindo. Nós temos uma das universidades com maior número de povo negro dentro, mas ao mesmo tempo é um povo que precisa lutar todo dia para não ter crises de ansiedade, porque as professoras e os professores ainda cobram 5 livros por componente, como se nós fôssemos capazes de fazer isso, como se nós fôssemos máquinas.
Então a professora Luana quer que o rapazinho lá, a mocinha, leia 5 livros, eu também quero, aí Cosme também chega com os 5 dele. E aí tem que produzir os 5 artigos, porque é um para cada componente, mas aí também tem que fazer o TCC, mas aí também tem que fazer o que? Tem que publicar, porque se não publicar não existe na universidade, mas aí também tem que... Ai, meu Deus. E a vida corre. E a universidade resiste. E ontem a gente começa a pintar Paulo Freire, depois já a Carolina pintada lá, agora vem Paulo Freire. E a gente vai pintando. Vai nas paredes e vai nas práticas, né? Colocando dentro da universidade essa instituição que é clássica, que está aí alicerçada num modelo extremamente elitista, onde uns são pensadores e outros não, onde uns vão para frente e outros não, onde uns são escolhidos a dedos para serem os mestres e o doutor e outros não. Então a gente vai dentro dessa instituição, com educação popular, resistindo, né? E esse é o nosso papel. Eu quero convidar 2 educadoras populares que também podem compor aqui com a gente. Eu sei que a gente está adiantado, mas pelo menos para dar um boa noite, a professora Elizabeth Delfino e a professora Ariane Araújo, que estão aí com trabalhos também na educação popular. E, por favor. Tem mais educadoras e educadores populares por aqui, gente. Todo mundo, na verdade. Mas aqui aí, assim, a gente vai olhando uns assim, sabe? Que tem o Hélito ali, que tá em Santa Inês. Tô sabendo. Vai lá, boa noite. Boa noite, gente. Professora Andréia. Professora Andréia. E aí, prof? Pois é, gente. Eu fico, assim, extremamente feliz de ouvir tudo que eu ouvi aqui hoje. Falar de educação popular principalmente pensando nos desafios pós-pandemia, quer dizer, assim, os desafios que a gente sempre teve, né? E agora um pouco mais depois da pandemia. Então, assim, é muito lindo ouvir todo mundo aqui falando. Meu irmão, Cosme, e a gente aqui nesse movimento, ver a feira resistindo, a gente sabe qual é todo o trabalho que precisou ser feito para que a feira continuasse, que ela esteja aqui, e forte, firme, né? Sempre muito, muito trabalho, mas também com muita alegria, né? Que é uma marca importante da educação popular. Então é assim, lindo de ouvir, de ver. O mais importante de tudo isso é saber que a gente resiste. E a educação popular nos dá essa alegria de resistir, de estar aqui, de continuar lutando, né? De continuar vivendo, né? Apesar de não quererem que nós estejamos vivos, que nós estejamos aqui pulsando, pensando, refletindo, falando, mas a gente está aqui. Apesar de todas as depressões, apesar de todas as faltas de ar, né? Tantas pessoas morreram. Enfim, a gente está aqui. Então, assim, eu estou imensamente feliz de estar aqui e ouvir vocês falando, né? Tudo que foi dito e saber que todos nós fazemos parte desse movimento, que é um movimento de vida mesmo. Não tem como a gente entrar na educação popular e achar que vai sair ou que vai... Não, é o nosso movimento de vida. Onde estivermos, estaremos com a educação popular. Então, acho que por isso, né, ela resiste e terá, sim, sempre muitos desafios, né? Os desafios não são tão outros quanto os que a gente tinha, né, antes. E isso, e a gente vai resistindo, e a gente vai vivendo, e apesar de todas as dores, a gente vai vivendo com muita alegria, né? Isso que é muito legal. Boa noite. Boa noite. Ela falando e eu aqui pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Eu sou, na verdade, uma professora em formação, educadora popular, porque, assim, quando a gente se compromete a estar em campo, quando a gente se compromete a estar passando aquilo que a gente aprende, a gente se torna uma educadora popular, né?
E o meu trabalho acaba indo em campo, trabalhando com os agricultores, sou técnica agropecuária e estou me formando em educação do campo e ciências agrárias. Então, é por isso que eu falei professora em formação. Eu acredito, Beth falando que a gente entra para a educação popular, eu acredito que a gente não entra, a gente é. Educação popular como faz parte da agroecologia, né? Você não faz agroecologia, você não faz educação popular. Você tem como princípio de vida. Você vai se formando enquanto ser, enquanto cidadão, que acredita que o bem comum é necessário, que a partilha é necessária. Então você vai fazer isso cotidiano, independente de você esteja, porque é você. É quem você é o que você escolheu para a sua vida. E aí, assim, a pandemia, ela nos deu vários momentos, assim, na nossa vida. Para alguns, um momento de parar e refletir qual era a parte mais importante, assim, né? Que eu acho que a gente dá muito valor a coisas construídas que estão momentâneas, que a gente, na verdade, é importante, carreira é importante, dinheiro é importante, mas quando a gente vai ver, não é o mais importante. A pandemia meio que deu uma despertada para a gente olhar para o lado, olhar para a família, olhar para a gente. Mas foi também um momento de reinventar a educação, né? Questão de aula virtual. E aí, eu trabalho no ATE, a gente também passou por isso, que dar assistência técnica para um agricultor à distância virtual também foi algo assim que a gente teve que criar aulas virtuais e como fazer uma cauda, assim, já era complicado explicar para eles algumas coisas presencial, a gente teve que também fazer isso, foi uma reinvenção. E eu acho que o que aconteceu com muitos foi se fechar em seu mundo, assim, né? E a gente voltar a isso. Então as associações, e aí eu falo muito no que eu vivencio, né? As associações, e aí as associações são compostas por pessoas, elas se fecharam muito em seu mundo. E a construção coletiva, que já é algo costumeiro nas comunidades, e a comunidade não só camponesa, a comunidade também na cidade, ficou mais limitada, ficou no círculo menor. Então, assim, um dos desafios pós-pandemia foi voltar vamos, galera, a gente precisa abrir um pouquinho mais, a gente precisa ver que o mundo... Porque, assim, foi um fechamento muito grande, assim, e que dificultou também nessa parte de formação, na parte de se abrir ao mundo, porque a educação popular também se dá quando a gente consegue ter acesso a outros lugares, a outras culturas, e isso começou a ficar cada vez mais complicado. A professora Luana falando sobre o fechamento da escola, e eu acho que a gente da Bahia tem que pensar no seguinte: nós somos um dos estados do Nordeste que mais fechou a escola do campo, né? E aí a gente costuma falar das classes multisseriadas do campo como algo ruim. Aí esses dias a gente foi para a sala de aula a convite de umas professoras, a gente foi para a feira de ciência, e aí a gente conversando com a professora falando sobre as classes multisseriadas, né? Aí a gente falando assim, que as pessoas têm que entender que a classe multisseriada é um desafio para os professores, mas tem um ganho para estudante, e aí eu falo enquanto estudante que veio de uma classe multisseriada, que é muito grande. Então, assim, tem muitas vantagens, e é uma das estratégias de manter uma escola do campo aberta. Os alunos aprendem, agora é um desafio para a gente, enquanto professor, esquecer essa questão de série em específico, porque a gente é muito em caixinha, assim, conteúdo de tal série, e aí é bacana que a educação popular entra nisso, né, também. Você não vai só fixar em você é quinta série, tem tal conteúdo e vai ter que passar isso. Então, a gente começa a criticar muito por causa disso, porque a gente fica muito pensando, não, mas você não pode aprender isso, aí coloca na mesma sala e vai ensinar tudo diferente como... Tomei conta um dia de uma classe multisseriada, eu saí de lá virando para a minha professora, porque ela era minha professora. Ela era minha professora no assentamento que eu morava. Eu virei para ela e disse, pelo amor de Deus, como é que a senhora aguentava a gente? Porque, gente do céu, eu preciso me preparar mais para vir para essa sala. Tinha uns guris que eles faziam atividade, tinha crianças assim, que eles faziam atividade assim. E aí tinha 10 que não fazia. E aí o que ia fazer com os 5 que terminou o primeiro, que eu não fazia a menor ideia do que fazer. Mas é isso, é porque também não nos formam.
para a diversidade que há no campo, né? Para a diversidade que há numa sala de aula. Porque a gente fala isso da classe multisseriada, mas a gente pega uma turma de 8ª série que tem esse nível diferente, tudo 8ª série, mas vai ter alguém que vai aprender rápido e vai ter alguém que vai ser mais dificuldade. A gente não se forma isso porque a gente não se abre a isso. E agora tem uma tal de, e aí, perdão por alguém que defenda, mas tem uma tal de formação de professor de EAD, que eu fico me perguntando, se não pode formar médico à distância, como é que a gente forma professor que depois vai formar médico à distância? E se a gente já vai sala de aula, alguém de vocês já está no estágio, né? Também. Se a gente que em sala de aula já não se sente tão preparado assim, e a gente está lá direto, imagine uma educação, e é o que é nos oferecido, né? E agora é o que estão propondo para que seja do início ao fim, que seja EAD. Tem um motivo, né? Nós vamos oferecer educação para vocês, mas é uma educação limitada, assim, não é de qualidade, quanto o presencial, que de fato a gente precisa dar valor ao que tem. Assim. Uma universidade pública, por exemplo, a universidade pública existe há muito tempo, mas quem é que frequentava essa universidade pública? A gente ainda olha quem é que consegue cursar os cursos de medicina, de veterinária, de agronomia. Ainda não são totalmente nosso povo, porque o estudo é de graça, mas a gente já sabe qual é o sacrifício que é para tirar a apostila, né? Aqui. Imagina que lá a galera vai para uma fazenda da universidade, passa uma semana, 15 dias, e é os pais que vão. Não é pra gente ainda, né? Então, assim... E aí daí veio a importância do Pronera. Vocês já ouviram falar no Pronera, né? Não, esse é o básico. Os professores podem explicar mais. É um programa que é educacional voltado para os povos do campo. Aí, reforma agrária, quilombola, indígena, mas especificamente reforma agrária. E isso, da galera da reforma agrária. Como eu sou da reforma agrária, por isso que eu falo do Pronera. Eu tive uma irmã que estudou ensino médio no Pronera e tive amigos que formaram em Direito no Pronera. Então, assim, é uma forma que os assentados, os filhos de assentado, poderiam ter acesso ao ensino superior em cursos de elite, como Direito, Veterinária, Medicina, mas a gente ia concorrer com a gente. E, então, a possibilidade de passar, e a gente sabe que isso entra até na parte da cota, né? Que a gente sabe que a importância é que a gente não tenha acesso a nenhum cursinho para poder concorrer a um filho de alguém que não trabalha, só estuda para passar no vestibular. Então, a gente tinha essa oportunidade. E quanto isso foi importante, que agora, por exemplo, eu conheço pessoas que são advogados, formados pelo Pronera. Conheço amigos que são veterinários, formados pelo Pronera. Então, que o curso de Educação do Campo é só mais uma conquista, né? O Pronera veio antes, o curso de Educação do Campo da universidade é complemento de muitas lutas da Educação do Campo. E a Educação do Campo é Educação Popular. Eu acho que vou parar, porque eu gosto de falar, gente. Eu tô tremendo de frio, mas tô cada vez mais à vontade na fala, e a escada deu uma alongar aqui. Olha, gente, eu peguei o microfone novo só para me apresentar. Tá? Meu nome é Ariane, eu moro agora aqui em Amargosa, mas eu sou de uma área de reforma agrária de Santa Luz, que é território do Cinzal. Aí por isso que o sotaque é um pouco mais diferente, que lá é Caatinga. Mas aqui tem também. Então eu sou do semiárido baiano. É engraçado que aqui na região, quando eu vou falar... Você já ouviu falar de Serrinha, povo? Já? Então é pro lado de lá, Sou filha de agricultores. O nosso trabalho lá é a Cinzal. Vocês já ouviram falar, a fibra de Cinzal é muito vendida em tapete, essas coisas. Então, sou a caçula de 4 filhas. Esse foi o nosso trabalho. Sou a primeira a ingressar na universidade e por isso a pressão para finalizar logo, né? Por fazer o TCC que eu empaquei nesse processo. Empaquei porque é o seguinte, é uma coisa... porque é uma coisa assim... a gente estuda e trabalha. E ninguém está preparado para as duas coisas, gente. Porque é algo absurdo. E ainda mais as mulheres que são mães.
Sem mentira nenhuma, estão de parabéns, porque trabalhar, ser mãe e estudar é algo assim. Eu tomei conta do sobrinho numa época que ele comia minhas apostilas e eu dizia, ó, tá difícil. Imagine quem é mãe, assim, sabe? É algo assim que cansava pra caramba. Eu comecei a ir para o residência pedagógica. E aí eu tive o prazer e a honra de fazer parte. E aí eu disse, rapaz, não vai dar tempo para escrever esse TCC como fazendo residência pedagógica não, porque a gente leva trabalho para casa. E aí quando foi depois, eu lembro que quando eu fui falar com os técnicos sobre essa questão de que eu não tinha defendido, ele falou assim, não, fica sem trabalhar 6 meses e aí tu consegue fazer teu TCC. Eu disse, meu filho, minha mãe me bancou por 4 anos. Você acha mesmo que eu vou virar pra mãe e dizer assim, eu vou ficar mais 6 meses, eu já trabalho? Porque pra gente que é pobre, estudo não é só uma forma de conhecimento. Pra gente é investimento em nossos pais. Os nossos pais investem na nossa educação pra gente ter uma renda melhor, né? Então, assim, eu ouvi minha mãe, eu tô investindo em Ariane. Aí, de repente, eu digo pra ela, não, eu vou ficar mais 6 meses sem trabalhar, porque eu não preciso estudar mais um bocadinho. Então, assim, eu gosto muito de quando nós, entre amigos, aprendemos que cada quem tem seu tempo, porque cada quem tem sua realidade, cada quem tem seus desafios pessoais, né? Mas agora eu já venho cobrar para terminar. Ô, gente, perdão, eu também não me apresentei, né? A professora quase me mata do coração. Eu não me apresentei também. Bom, eu, né, Elizabeth, como eu disse, formada também em pedagogia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? Fiz parte, entrei na universidade por conta de fazer parte do programa de extensão Tecelendo, como membro da comunidade. E isso foi me despertando a vontade de ensinar. E não consegui resistir. E fui para pedagogia, apaixonada por pedagogia, né? Fiz o curso. E concomitantemente com o trabalho no Tecelendo. Então, eu fiquei mais de 10 anos no Tecelendo. E dessa estada no Tecelendo, também fui para o mestrado, né? Então minha pesquisa na graduação foi sobre o Tecelendo, sobre educação de jovens e adultos, que é meu chão, né? Então a gente estava falando aqui das escolas do campo, mas a gente também precisa falar da IJA, né? Da EJAI, que está uma complexidade, né? O que se fecha também de escolas, o que se faz com a IJA hoje é uma coisa muito louca, mas enfim. E fui para o mestrado também na Universidade Federal da Paraíba, né? E fiz mestrado lá, em educação, na linha de educação popular também, e também pesquisando sobre o Tecelendo, né? Então, assim, muito tempo caminhando na educação popular, continua, é vida, é isso mesmo, é um movimento de vida, porque eu acho que é bem o que foi dito aqui, que a gente vai estudando, tendo as experiências ali, né? Aquela questão de estar na extensão, de estar, não é no chão da escola, mas estar no chão das comunidades, era isso que eu queria lembrar. Estar no chão da comunidade, experienciando e pensando a nossa própria vida e pensando como nos tornar professoras, né? Éramos muito mais professoras do que professores. Então, isso vai nos formando, não só academicamente, mas nos formando para a vida. E aí sim entra a questão da educação popular, esse movimento de vida, né? E que não sai da gente realmente. Eu posso pegar uma? Hoje, assim, nesse momento, trabalhando em escola, eu estou pensando, meu Deus, porque a educação popular não sai, né, da gente, é o movimento mesmo de vida, e a gente fica pensando assim, e agora, o que eu faço? Como é que eu faço? Como é que vai ser? Né? Beleza. Também faço parte do núcleo, Carolina Maria de Jesus, né? E é isso, a gente está sempre junto, né? Caminhando, e tem muita coisa ainda para a gente fazer por aí.
Aí agora as questões, a gente falando aqui, falando, agora. Estão todos tímidos, é isso? Ninguém tem questões, inquietações, perplexidades? Eu vou comentar um pouco. Então, assim, eu tenho uma profunda admiração, né, pela educação popular em geral, né, por tudo que ela representa, né, no Brasil. Fico pensando nesse projeto político que é antigo, né, que o Paulo Freire já nos chamava a atenção quando ele pensa a sua proposta de alfabetização de jovens e adultos. Naquela época, o índice de analfabetismo entre nós desta faixa etária, digamos assim, já era absurda, altíssimo, e, no entanto, embora tenhamos avançado, esse avanço ainda foi muito tímido. Embora a gente tenha tido aí em algum momento da nossa história um impulso, né, na produção de políticas públicas. Pronera é uma das coisas mais lindas, mas não foi só ela. Também houve muito insumo no âmbito da educação de jovens e adultos, enfim. E o que a gente tem assistido nos últimos anos é esse caminhamento que vocês chamaram a atenção, que tem sido intenso, que tem sido assustador, né, um desmantelamento assim, né, de base, assim, profundo. E aí, nesse sentido, a gente ouviu de vocês muito a questão da palavra, do verbo, né? Resistir, lutar, esperançar, e isso é muito forte, isso é muito significativo. E eu queria saber, assim, do ponto de vista da análise do que está sendo feito em termos de desmonte, como é que vocês estão avaliando agora, nesse momento, assim, a questão da educação popular, da educação do campo, da educação de jovens e adultos, né? Como é que vocês estão analisando esse horizonte, né? Que a gente sabe que isso não acontece na pandemia, mas que foi agravado, acentuado, assim, de modo muito significativo, né? Então, qual a avaliação de vocês com relação a isso? E assim, comentem um pouco, porque acho que nem todo mundo conhece o quanto que a gente avançou em termos de políticas públicas no âmbito da educação popular. Ela comentou do Pronera, mas há outros, né? E como que eles estão sendo desmantelados, o que é que ainda está acontecendo e o que é que pode ocorrer aí no futuro, tanto em termos de mudanças para sua continuidade ou não. O que é que está em risco, o que é que está em jogo aí no horizonte próximo. Eu queria ouvi-las um pouco sobre isso. Olha, eu tô com um cartão de crédito com 5 mil reais de limite e a senha que caiu aí por acaso no chão de Laila, não sei o que aqui. Mas eu sei que tem a senha, eu vou sair aqui, daqui a pouco vou ali. Então, quem tiver aí, perdido o cartão, com 5 mil reais aqui. Laila, cadê você, minha filha? Tá vendo aí, ó? Que a gente... Ó, a senha tá aqui atrás. O número é 772025, não sei quando... Então, a gente fala desse movimento de resistência. Esse movimento de resistência, ele é real, ele existe, ele é materializado na prática, ele é muito forte em termos de América Latina, né? A gente tem um movimento organizado, mas a gente não pode deixar de falar dos desafios quando a gente tem no poder um governo muito conservador ocupando esse espaço, né? E dos retrocessos que a gente teve. Se a gente pensar no nosso contexto, ontem eu estava vendo uma notícia
é que desde 1990 esse foi o ano que se cortou pela metade o número de entradas nas universidades públicas do Brasil, de estudantes. Então isso é muito grave, né? A universidade pública é esse espaço elitista, esse espaço conservador, sim, mas é um espaço que a gente está resistindo dentro dele. A gente às vezes não se vê parte. Eu digo a André, eu digo converso às vezes com as minhas colegas de trabalho, que às vezes eu não me sinto parte da universidade, né? Às vezes eu não enxergo como um lugar que é feito para mim. Por discutir o que eu discuto, por trazer as pautas que eu trago para dentro da universidade, então eu não me sinto tão parte dela, né? E às vezes a gente conversa e diz que realmente esse espaço não é feito pra gente. A gente está ocupando esse espaço de atrevido que a gente é, e a gente vai continuar com atrevimento. Então, a gente teve inúmeros retrocessos, né? A exclusão da SECADI, o Pronera acabou, né? E eu, particularmente, não vislumbro um cenário legal se a gente não arregaçar as mangas e lutar para que esse cenário mude. Eu não consigo enxergar, porque mesmo a gente partindo desse... A gente está com os movimentos sociais marginalizados, que não podem sair às ruas. Isso é muito grave. A gente tem medo de sair às ruas vestindo a bandeira política do partido que a gente defende. Eu tenho medo. Então a gente está vivendo um momento no Brasil, né, muito preocupante. E a gente não está vivendo isso agora. A gente é bombardeado cotidianamente, né, com notícias que nos dão medo. De militantes que são assassinados. Os números dos militantes que são assassinados, que foram assassinados nos últimos anos, eles não estão na mídia, né? Porque isso acontece lá no interior do Pará, isso acontece lá no assentamento na Paraíba, isso acontece numa comunidade na Bahia. E esses dados, eles não estão na mesa, né? A gente vê um ou outro se a gente segue uma página que é local. Mas esses dados, a gente não tem um dossiê sobre esses dados. Né? Pelo contrário, a gente tem números abafados, a gente tem dados, né, que são sigilos de 100 anos. Então a gente está vivendo um processo que é muito preocupante, né? E a gente sabe que tem uma responsabilidade e que tem a gente tem um papel fundamental nesse momento enquanto professor da universidade, enquanto líder lá na comunidade, enquanto estudante, na nossa casa. Eu sempre falo para os estudantes, né, que a gente pode até... O que é que a gente está fazendo? Eu não ocupo X, eu não ocupo o movimento Y, mas eu ocupo a minha casa. E a gente precisa, né, partir para essa prática dentro da nossa casa. É lá que se começa. Trabalho com educação em ambientes escolares. É disso que a gente está falando. Então a gente tem que começar dentro de casa, né? Então eu não vislumbro um cenário bacana, né? Eu acho que a gente não vive um momento legal, acho não, eu tenho certeza, e que a nossa luta, ela é muito local, ela começa dentro de casa, começa nos espaços, na universidade, ocupando esses espaços. A gente está vendo um movimento muito bonito da juventude, né? Que eu estou achando muito bacana. Eu acho que a gente voltou pro presencial agora e a gente está vendo a vida da universidade, né? Os ideais sendo ocupados pela juventude, a juventude promovendo espaços de diálogo. Isso é muito importante, né? A gente precisa dessa juventude articulada, organizada, pautando os debates, ocupando esses espaços, para que a gente mude o que a gente tem hoje, né? Eu vejo muito um processo de mudança, mas não tá bom, foi muito retrocesso e a gente está colhendo os frutos desse retrocesso. O esvaziamento da universidade é fruto de um projeto político que é histórico. É um projeto político que é histórico, né? Que fechar a universidade é um projeto muito antigo, né? Mas não é uma pauta populista. Então, a ideia é sucatear, para dizer não tem condições de funcionar, então a gente vai fechar. Então a gente tem que lutar pela universidade, por nossa universidade. Do jeito que ela é, porque ela é a possível para a gente mudar.
Se a gente não tiver ela, a gente não consegue mudar. Então a gente precisa lutar por essa universidade. É como a gente diz na escola do campo. A escola do campo não é a ideal que a gente quer, a que a gente tem hoje, mas é a que a gente tem. Então a gente tem que lutar por essa escola, para que ela permaneça aberta. Porque depois de ela fechada, aí a gente tem outra luta, que é reabrir a escola. Então a nossa luta tem que ser para que essa universidade não feche, para que essa escola não feche, né? Para que não feche um programa, para que não feche uma feira, que não feche nada. A gente vai abrir as coisas, não fechar. Oi. Eu acho que a gente tem que, inspirado em Paulo Freire, começar a problematizar, né? A quem serve esses cortes de direito, né? A quem serve uma universidade em que os estudantes não têm a possibilidade de permanecer nela? E quem são esses estudantes que não têm essa possibilidade, né? A quem serve, por exemplo, esse aumento nos preços, né, dos alimentos? A quem serve esse corte no desemprego? Então, essa questão da exploração dos empregos, né? A situação está tão ruim, as pessoas vão arriscar a vida, por exemplo, em grandes horas de trabalho, sendo Uber, entregando, como a gente vê, a uberização do trabalho, né? A quem serve essa exploração toda, né? Eu acho que esse é um ponto de partida para a gente refletir um pouco sobre esse cenário que a gente está vivendo, né? Um cenário que alarga ainda mais as desigualdades sociais, né? Aquela música, né? Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre, né? A gente tem visto esse alargamento das desigualdades sociais, a gente tem visto um ataque à democracia profundo, né, no momento que a gente está vivendo. E ataque à democracia não combina com a educação popular, né? A educação popular é o contrário disso, né? Reivindica o contrário disso, né? Reivindica que as pessoas não sejam silenciadas como estão sendo agora, né? O que a gente está vendo no ataque à democracia é isso. As pessoas silenciadas, amordaçadas, né? Violentadas por um sistema que não quer uma igualdade social, né? Quer manter o poder, quer manter essa relação de dominante e quem é dominado, né? Quer manter uma sociedade de classe em que existe o oprimido, o opressor, e que existe uma dependência muito grande de uma parte, uma classe sobre a outra, né? Então, a quem serve tudo isso e como que a gente pode alterar, né, essa realidade? Como é que a gente constrói conhecimento para transformar a sociedade, né? Acho que são questões, né, que se colocam e que de fato não tem respostas prontas, mas tem alguns caminhos, né? A gente está no momento que se aproxima as eleições e é momento da gente refletir, né? Qual o caminho que a gente pretende fortalecer, né? Um caminho que ataca a democracia, né? Que dissemina ódio, que não quer que pobre, preto e mulher estejam na universidade, que não quer que os movimentos sociais e as associações tenham condições de sobreviver de forma coletiva e de forma justa, ou um caminho que dialoga, né? Dialoga, que a gente consegue minimamente colocar nossas demandas, né? São, acho que, caminhos que estão postos, a gente tem que refletir. E a educação popular, talvez o maior ensinamento seja esse: a gente tem que dialogar com o povo sobre tudo isso que está acontecendo, né? A gente não pode naturalizar uma universidade elitizada, a gente não pode naturalizar que não tenha comida na mesa do pobre, a gente não pode naturalizar que o campo esteja aí envenenado, né? A gente não pode naturalizar essas coisas, a gente tem que problematizar e buscar soluções. Agora, a saída não é uma saída individual, não é uma saída de uma eleição só, né? A saída é coletiva, a saída é de luta, os movimentos já mostraram isso, né? A resistência, ela se faz presente há muitos séculos, né? E ainda continua, né? É necessário, inclusive, para a gente poder avançar, né?
E é importante que a gente reflita, haja para um futuro do bem viver. Acredito que é isso, a agroecologia sempre traz essa dimensão do bem viver, né? E a gente tem nosso papel, né, enquanto educadores e educadoras populares, de dialogar com o povo, né, de problematizar, de entender a situação no contexto daquela pessoa também, e assim a gente poder avançar, né? Acredito que assim a gente só avança no diálogo franco, honesto, e observando um futuro aí com esperança, com alegria e com todo mundo bem, né? Uma vez numa reunião do movimento, né? Todo mundo meio cabisbaixo, tal, aí um dirigente falou, olha, eles querem a gente triste, porque um povo triste é um povo sem reação, então a gente precisa sim levantar a voz, erguer a cabeça, sambar, cantar, né? Porque é assim que a gente reage, é assim que a gente consegue demonstrar nossa força, nossa esperança para conseguir minimamente modificar essa situação que a gente está. Acho que é mais ou menos isso que eu encaro. Não sei se eu consegui responder a pergunta, mas acredito que é isso, né? Não tá bom, mas a gente pode sim melhorar a situação que a gente está. É isso. A gente sabe que uma universidade federal no interior da Bahia incomoda demais a elite branca brasileira, né? E principalmente saber que quem está ocupando esses espaços, buscando ocupar essa universidade, são nós pretos e pobres, como diz eles. Então isso incomoda muito, e a gente vê que muito antes da pandemia já não se tinha repasse de recursos para a universidade que atendisse todas as demandas, mas mesmo assim a fala que se tinha era de cortar 60% dos repasses que vinham para a universidade. Então já era querendo fechar no grito. Se não traz os repasses, então a gente fecha no grito. E aí a gente ainda com a resistência, porque a população é unida, não tem o respeito que merece por eles, mas ainda amedronta. Porque um bocado de gente gritando faz um barulho que dói lá dentro do ouvido. Então se a gente continuar com esses gritos sábio, né, pacífico, buscando ocupar os nossos espaços, eles vão continuar incomodados, o cotovelo vai continuar ardendo, mas a gente vai continuar sendo um calo no sapato, assim eles, enquanto não desistirem de manter de pé o direito que é da gente. Agora, se a gente defende cada um a sua parte da fatia, e aquilo é problema do professor, é problema da professora, eu não me meto nisso aí porque é briga me desculpa o termo, né? De cachorro grande. Então a gente não vai conseguir dar a nossa contribuição de defesa. Então, como a colega diz, a gente passar a brigar para abrir a universidade, é melhor a gente brigar agora para não fechar. Agora, para não fechar, a gente precisa valorizar ela, cuidar dela, né? Mostrar que ela é importante para a gente, como sempre foi. Porque assim a gente junta as forças na união para que a minoria, com certeza, na sociedade, que o povão maior somos nós. Então, se esse povão está unido, a gente tem mais forças para gritar mais alto no coletivo e não deixar ela fechar. Mas sim, continuar brigando pelo que falta. E aí quando a gente vê, chega a ser triste, mas do outro lado a gente vê com clareza, né? Professores de dentro da universidade dizendo para a gente que não se sente representado pela forma que é a universidade, pelo que representa a universidade, né? Mas isso é bom para a gente porque a gente tem a clareza do que é que acontece, como é que a coisa está acontecendo. Porque isso é a oportunidade que a gente tem de conhecimento, né? Então a outra professora diz que cada um componente precisa dar no mínimo 5 livros, cada um professor 5 livros para cada aluno, né? Esses alunos têm que ler 5 livros de cada um professor e voltar ainda a estudar e dar conta de filho e arrumar casa.
tudo isso. Então, já é uma forma de quê? Se é que vocês querem a universidade, está aí, ela está aberta, não por o gosto da gente, mas também vocês não estudam. E se vocês estudarem, não aprendem. Então aí estuda muito e aprende muito pouco. E aí a gente tem que ir para cima, mostrando que ninguém está dando nada para a gente, é um direito conquistado, e que esse direito a gente não pode perder para ninguém, principalmente tirado no grito. E aí precisa a gente entender que tem uma política voltada para isso, né? Que deixou de ser política e está sendo politicagem, está sendo a perseguição, está querendo nos esmagar, e a gente precisa junto não deixar isso acontecer. Então é o meu modo de ver enquanto agricultor familiar, mas eu dependo muito dessa universidade para que a gente tenha um futuro melhor para nossos filhos, nossos netos e as novas gerações, e que os que estão hoje no atual momento consigam aproveitar e gozar muito dessa conquista que a gente já tem. Esse é o meu modo de ver. Eu gosto muito de pensar assim: quando foi que Deus deu o primeiro pedaço de terra para o dono da terra, que hoje é herdado, por exemplo, para a dona Elizabeth, que partiu aí agora recente, a rainha? Se foi Deus que deu tudo para a gente, eu quero saber que dia foi que ele colocou a primeira cerca no pedaço de terra e deu para, sabe lá quem, os tataradá, da dona Elizabeth, que faleceu ontem, né? A rainha. Quando foi? Tá. Essa é uma questão que não me cala nunca. E aí, para mim, assim, a gente tem um desafio que é voltar aos pensamentos mais simples, mais básicos. E não esquecer que tem gente do lado da gente que ainda não entendeu algumas coisas. E ter o respeito com as pessoas que estão na nossa volta, porque se essas pessoas ainda não entenderam, elas têm o direito de entender. E aí elas não precisam ir para uma escola para entender algumas coisas. Porque se eu estou numa universidade e eu não sou capaz de conversar com minha mãe e explicar para ela que Deus não colocou cerca nenhuma em nenhum pedaço de terra e deu para alguém que hoje tem muita terra, então tem alguma coisa na minha formação que eu preciso questionar. Se o fato da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da minha bisavó, do meu tataravô não saberem ler e escrever não me incomoda, tem alguma coisa estranha na minha formação dentro dessa universidade. E aí, a gente vai falar em formação política. Para mim, só existe hoje uma possibilidade de investimento, que é formação política. A gente precisa, todo mundo, contribuir com isso. E aí Cosme fala, é política, não é politicagem. Não é se eu saio de camisa vermelha, ou se eu saio de camisa verde, ou se eu saio de camisa amarela. Não é isso. É a gente voltar lá atrás e dizer assim, olha, eu sou massa ou eu sou povo. Paulo Freire vai ensinar isso pra gente. Porque quando eu aprendo que eu sou povo, eu deixo de ser massa, de manobra, seja lá de quem for. Seja lá de quem for. Então, formação política, para mim, é o arroz com feijão que está faltando no prato de um bocado de gente e que eu tenho no meu, que eu estou incomodada, mas que eu estou olhando e estou vendo que tem muita gente que não está incomodada com isso. Não dá para a gente dormir bem à noite sabendo que tem gente que passa fome. Não dá. Se a gente ainda está nesse nível, tem alguma coisa esquisita com a gente. E aí esse negócio de filminho de zumbi, que tem uma galera que gosta, a gente precisa olhar e dizer, será que isso já não é dizendo pra gente o que a gente já se tornou
Mas assim, vamos colocar de um jeito direitinho, devagarzinho, para daqui a pouco a galera não se revoltar muito. Será que a gente já não é zumbi? Porque se nós não estamos nos incomodando, porque não toca em mim, tem alguma coisa esquisita. Mas eu tenho crise de ansiedade. Eu estou em depressão. Eu tomo remédio. Eu tenho que ir para terapia. Quando eu começo a falar, eu fico nervosa. De um tanto que dá vontade de sair correndo. Um bocado de palavrão. Então não tem uma coisa errada comigo. Tem alguma coisa que está sendo sufocada em mim. E eu preciso olhar para isso. Então, formação política e cuidado de mim e cuidado do outro, para mim, assim, é fundamental hoje. Para a gente superar aos poucos, e é bem aos poucos, porque a gente está falando de um projeto político de sociedade que não começou hoje, mas que nem sempre foi assim. Então, para mim, isso é tudo. É isso. Deixa eu ver um negócio. Aí eu encerro, tá? É isso aqui. 10 de maio, fui na delegacia. Eu vou, todo canto que eu vou, eu leio isso aqui. Todo mundo já sabe. Mas eu leio, porque tem gente que não ouviu ainda. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidades de delinquir do que tornar-se útil à pátria e ao país. Pensei, se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? Para o senhor Jânio Quadro, para o Kubitschek, para o Ademar de Barros, para o Bolsonaro, para o Júlio Pinheiro. Agora falar para mim, que sou uma pobre lixeira, não posso resolver nem as minhas dificuldades. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar nas crianças e nos próximos. Carolina Maria de Jesus. Alguém tem alguma questão, colocação, observação, inquietação, angústia? A galera ali, ó. Cadê Virleide? Virleide gosta de falar. Pessoal ali da barraca. Olha, olha. Renê. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia do Santa Bernadette e o que me inquieta é que já no começo do século XX tivemos um político analfabeto e ele lutou por esse processo de erradicação do analfabetismo. Ele é Cosme de Farias. Em Salvador e na Bahia, ele é conhecido como Rábula, mas o que poucos conhecem é que ele dedicou 70 anos da sua vida para a educação popular. E ele fez uma cartilha chamada Cartilha do ABC, chega a um total de 30 milhões de exemplares, onde ele, como deputado estadual, já que foi falado da questão da política, e como vereador de Salvador durante 5 mandatos, morreu pobre numa tapera no bairro popular e pobre, preto da periferia, discriminado de Salvador, que fica no centro, o nome era Quinta das Beatas, e cujo nome foi mudado em 1950 para Cosme de Farias, em homenagem a ele, onde ele residia como
franciscano benitino, e ele utilizava a casa dele para resgatar as pessoas que viviam nas ruas e tirou 30 milhões de presos pobres, pretos, da periferia da cadeia com habeas corpus. E malmente sabia assinar o nome com apenas o 4º ano primário. Então pensar em pleno século XXI, pós-pandemia, uma cidade como Salvador, um estado como a Bahia, faltando poucos dias para acontecer um pleito eleitoral, onde pode se modificar um cenário de um estado que sempre foi um curral eleitoral do coronelismo e se perpetuar dentro de um contexto como as viúvas de ACM, então a gente percebe que a gente está em um perigo muito grave, porque pensar no auxílio emergencial apenas com o propósito de eleitoreiro até dezembro e não se pensar na educação de fato popular, com o intuito de esclarecer, de conscientizar as pessoas, que é muito mais do que um valor de um benefício temporário, mas conscientizar para gerações futuras das riquezas reais que somos nós, o povo brasileiro, né? Um 7 de setembro que se esquece do 2 de julho, que é na realidade o recôncavo baiano de Cachoeira até chegar à Estrada das Boiadas na Liberdade. Então todo esse contexto que a gente vem trazendo e é esquecido, e a gente percebe que a mídia abafa e a população não conhece de fato os seus verdadeiros heróis, que até então a gente pensa que todo político é ladrão. E quando a gente conhece a história de um preto pobre da periferia de Salvador, e ele se torna um rábula para defender os pobres pretos, inclusive ele que dá o prenúncio da Defensoria Pública, que não existia na Bahia, numa Bahia essa movida por coronéis, uma Bahia essa onde as terras, onde você bem citou a questão da Inglaterra e a história do Brasil, de Portugal, da França, da Bahia e do Recôncavo se misturam nesse contexto todo em função da questão da escravidão, que é algo que a gente está presente no Recôncavo baiano. Então, quando você tem uma universidade pública pulsando na cidade de Amargosa, no Recôncavo baiano, é como se o coração do Brasil e da Bahia batessem juntos. E só para a gente ter uma noção, no bicentenário veio o coração de Dom Pedro, 200 anos depois, para cá novamente. Então são coisas que a gente passa para analisar como a nossa história da Bahia, a história do Brasil se misturam, e a voz de quem realmente constrói esse país que somos nós, o povo brasileiro. E quem mais sofre nessa relação é justamente os educadores populares, são justamente os professores, porque é a massa que pensa, é aquele que faz transformar, é aquele que faz com que vai de encontro aos 21 anos de ditadura militar que o Brasil sofreu. E Paulo Freire foi um dos fundadores desse partido na década de 80, fundador da educação popular, que trabalha justamente essa noção, que não precisa. Eu achei o máximo, quando eu cheguei mais cedo aqui, que eu disse, nossa, vai ser aqui aberto ao público. Achei maravilhoso isso, porque é como se o pedacinho do Brasil realmente voltasse a esperançar dentro da praça pública. Como os filósofos falam que a ágora tem que ser ocupada pelo povo, e Sócrates sofreu e morreu em função desse propósito, não deixou nada escrito, mas ele disse que as gerações futuras iriam reconhecer a importância que ele teve para a filosofia e para toda a sociedade da Grécia e do mundo todo. E hoje a gente tem um momento muito especial aqui nessa praça, né? A gente reviver esse momento que a gente pode e deve se conscientizar e fazer a transformação necessária para a gente tomar as rédeas da nossa história. Não precisamos de líderes, precisamos coletivamente nos conscientizar enquanto grupos, e unidos nós podemos transformar toda a realidade em que nós estamos vivendo. É isso. Bom. Tá? Estão me ouvindo? Tá baixinho, né? Pelo menos pra mim não tá saindo muito som, não. Estão me ouvindo, né? Então, é emocionante, né? Ouvir todos vocês falando isso aqui, ouvir o professor.
ouvindo vocês falarem, eu fiquei morrendo de vontade de fazer o curso de educação do campo. O negócio é achar tempo, né? Mas eu fiquei com muita vontade de ser aluna de vocês, de estudar com vocês, agroecologia e tudo. Apesar de que já sou, né, André? A gente está aqui aprendendo a educação popular, é isso. Então vocês são minhas professoras e meus professores, com certeza. Quando eu ouvi Lana falando, eu estava pensando aqui, poxa, eu acho que Sócrates era um educador popular. E aí o colega ali falou agora e eu tive assim uma iluminação em relação a isso, porque de fato, quando você descreveu esse momento de Paulo Freire com os trabalhadores lá da cana e tal, ele conversando, esse é o processo maêutico, é o método socrático, é justamente esse, de ir perguntando, de ir dialogando, e a partir desse diálogo e dessa pergunta e resposta, levar o conhece-te a ti mesmo. E é justamente isso que vocês estão falando aqui, né? Da gente conhecer o nosso lugar, da gente saber que essa universidade é nossa, que a gente tem que estar lá, que a gente tem que defender ela, e conhecer a nossa história, saber que a gente é oprimido, saber quem são os opressores. Então tudo que vocês estavam falando aí encaixou perfeitamente, o cenário, a fala, tudo. E me fez ter essa clareza de que, assim como Paulo Freire, Sócrates também foi um educador popular. E assim como Paulo Freire, ele foi perseguido e foi condenado e foi assassinado, justamente porque ele... E ele, é uma coisa mais interessante ainda que vocês falaram aqui, que a educação do campo é um movimento de vida, né? Você é um educador do campo, mas isso é a sua vida. Ser educador do campo é viver a educação do campo, é viver a educação popular. E era a mesma coisa com Sócrates. Ele dizia que era uma missão. Ensinar a filosofia era a missão divina dele. Era a missão que ele recebeu, na perspectiva dele, dos deuses. Então, por isso que ele foi até o fim, né? Nesse propósito de despertar consciências, de levar o conhecimento a ti mesmo. E aí, para fazer a relação com a filosofia, eu fiquei pensando, olha, Sócrates foi um educador popular. Obrigada, gente. Muito obrigada. Oi. Ó, gente, muito obrigada, gratidão mesmo. A gente vai se encontrando aí, ó, nos vários espaços aqui também, toda sexta-feira. Estamos aqui na Prótese do Campo. Alegria enorme, enorme ver vocês. Um beijo no coração, um cheiro e tchau. Então, gente, é isso mesmo. Né? A professora Andréa foi muito objetiva. Mas, enfim, toda sexta-feira estamos aqui, Prótese do Campo. Agradecemos aqui imensamente, né? Ouvir falar em educação popular, onde ela está sendo aqui produzida o tempo todo, a gente trabalhando junto, é muito bom. Então, assim, obrigada a vocês, obrigada a professora Andréa, né, pela oportunidade de estar aqui. E, enfim, é isso. A gente, com alegria, a gente vai na luta sempre, não tem outro jeito, não existe outra possibilidade. É na luta, é se conscientizando, é seguindo junto, é coletivamente, né, e lutar. É o que temos nesse momento. Eu quero agradecer a Deus, né? E pedir a Ele que Ele deu a oportunidade de a gente se encontrar aqui hoje. Ainda brilhou a gente com aquela lua, ó, com essa estrela. E que essas oportunidades que a gente continue tendo dado por Ele, tá bom? Uma ótima noite a cada um de nós. Bom, é isso, acho que agradecer, né? É bom conversar, a gente às vezes fica aquele friozinho na barriga inicial, mas quando está em roda e esse ciclo acaba nos dando energia, nos dando força para poder prosear um pouco, né? Então, agradecer, né?
Espero ter contribuído um pouquinho nas provocações, né? Acho que a ideia é essa, de provocar mesmo, não é uma aula, não é uma palestra, mas é uma prosa, e tentar provocar, colocar a sementinha aí de Paulo Freire, né? E a gente seguir, né? Seguir nesse caminho. Os desafios de Adão postos são inúmeros, mas a gente aprende nos movimentos que a resistência também está posta aí nessa disputa. A gente tem a esperança de dias melhores, né? É isso. Muito obrigada. E sigamos lutando, resistindo, na esperança de um mundo do bem viver. É isso. Ai. Foi muito bom. Quero agradecer pelo convite. Eu cheguei aqui, eu disse, meu Deus, que é que eu vou conversar com esse povo, minha Nossa Senhora. Mas é isso, quando a gente... É porque a gente está aqui falando da gente, da nossa história de vida, né? E do que a gente pensa para as nossas histórias que vão vir. Então fica fácil falar, né? Muito, muito agradecida. Foi muito bom. Espero que momentos como esse a gente possa conversar mais e que a gente tenha aí nos próximos meses materializado esse movimento de resistência e de esperança no próximo mês. E que a gente transforme, né, essa universidade em universidade popular, as escolas em escolas populares, que a educação popular consiga atravessar todos esses espaços. Eu acho que é isso, é por isso que a educação popular existe, é para isso que ela existe, é para atravessar, né? Para que a gente tenha uma educação do campo popular, educação indígena, educação quilombola. Então é muito nesse sentido, e pautado pela esperança, né? Que eu acho que é o que está nos movendo nos últimos tempos, esse movimento de esperançar que Paulo Freire tanto fala. Muita gratidão. Eu queria agradecer a vocês pelo espaço, o chamado, né, inesperado. Eu acredito que espaços como esses são necessários. E aí vocês trouxeram, puxaram, não foi tema exatamente, mas assim, coisas que eu acho que a gente discutiu de forma muito superficial, que é necessário a gente falar, por exemplo, dos montes e as perdas, por exemplo, que a gente fala na educação, mas nós somos não só estudantes e professores, mas nós somos filhos de agricultores, nós somos agricultores, e tem desmontes nessas áreas que afetam a gente diretamente na saúde. Então, assim, eu acho que é necessário essas discussões, que eu acredito que uma das coisas que a gente perdeu na base foi momentos como esses de discussões de direitos que existem, direitos que queremos e direitos que perdemos, e a gente não está tendo isso, né? Mas, enfim, eu acredito que foi um espaço, assim, que esse espaço que vocês estão ocupando aqui na feira é muito importante, muito mesmo. E que a cada dia que vocês vêm, ele se torna cada vez mais aberto, não que vocês não deixem aberto, mas que as pessoas começam a se sentir parte desse espaço, que é fundamental, assim, é um espaço lindo e necessário. E é isso, gente. Bom, gente, eu quero agradecer em nome do Café Filosófico, em nome da professora Ana Carolina também, agradecer a presença de vocês todos aqui hoje. Espero que continuem participando do café, divulguem também, falem para as pessoas que não vieram ainda, que uma vez no mês a gente sempre está aqui, e que a Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária acontece toda sexta-feira aqui, Prosas do Campo, e toda semana tem alguma atividade diferente. Agradeço muito a vocês todos aqui, viu? Foi um aprendizado realmente, foi muito, muito bonito, gostei muito, parabéns, e é isso, até a próxima. Então,